Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Chegamos aqui para mais um dia de leitura. Hoje nós estamos no 16º dia, chegamos ao livro de Números no dia de ontem e hoje nós vamos dar continuidade. Então, Números a partir do capítulo 3, vamos seguindo até o capítulo 7. Vai ser mais um dia de bênção em nome de Jesus. Então vamos orar para a gente começar a nossa leitura. Deus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, durante essa leitura, durante esses dias, o quanto nós temos aprendido, visto, ouvido o Senhor falar conosco. Continue, Senhor, nos ajudando e nós entregamos a Ti, Senhor, mais um dia de leitura em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, Números a partir do capítulo 3 até o capítulo 7, que por sinal é gigante. O capítulo 7 são somente 89 versículos. Uau, gigante. Vamos dar início aqui então à nossa leitura. Capítulo de número 3. As responsabilidades dos levitas. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com um fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e coloca-se à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço, encarregar-se-ão dos devedores que lhe cabem, bem como dos devedores de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, aos levitas como servos e Arão e seus filhos. Eles lhe serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. Yahvé falou mais a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto os levitas são meus. Assim todo primogênito me pertence. No dia em que feri da morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: Recensearás os filhos de Levi segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã libnita e o clã simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe e líder das famílias dos gersonitas eram Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura, do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, e das cortinas do átrio, do véu da entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles ortogado. De Coate originaram-se os clãs
aramitas, isaritas, hebronitas e uzielitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam no lado sul, meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios, do santuário, com os quais ministravam do véu e de tudo o que fazia parte desse serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Muzitas. Eram estes os clãs meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar no lado norte, setentrional do tabernáculo. Os meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que implicava em esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, como suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente acampavam ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou, segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 22.000. Então disse mais Yahvé a Moisés: faz o recenseamento de todos os primogênitos, homens dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, faze soma dos seus nomes. Em seguida, um lugar de todos os primogênitos de Israel tomarás para mim Yahvé, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim, conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel, e o recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima. Deu o número total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou Yahvé, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomará 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, e darás esse valor em prata a Arão e aos seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devida ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão, a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Glória a Deus. Seguimos aqui o capítulo 4. A gente vê aqui a eleição dos levitas, né, os recenseamentos dos levitas e o resgate dos primogênitos. Agora a gente vai para o capítulo 4. Capítulo 4 vai falar dos clãs dos levitas. Então vamos lá, capítulo 4. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais.
Todos os homens de 35 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu, cobrirão com ela a arca das duas tábuas, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida colocarão os varais da arca sobre a mesa da propiciação da presença. Eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste, colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de luz, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpuro azul celeste e o recobrirão com uma cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste e os recobrirão com uma cobertura de couro fino e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão as cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpuro roxo, sobre o qual depositarão todos os utensílios que são empregados no ofício, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino. Em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quanto a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua e do óleo especial da unção. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e tudo o que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e Arão: Não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, assim com eles, a fim de que vivam e não morram ao se aproximarem dos objetos santíssimos. Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para seu serviço e em seu encargo. Serão, assim, impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Yahvé falou a Moisés e disse: Faze também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 35 anos em condições de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. Transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, com sua tarraxa, a coberta de peles finas que a recobre, a cortina da tenda do encontro, as cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios do culto, todo o material necessário, farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson em seus encargos e transportes se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda do encontro. Seu trabalho estará sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Farás o recenseamento dos filhos de Merari, dos clãs
e segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 35 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Este é o serviço que assumirão e toda a função que será de sua competência na tenda do encontro: carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Este será o serviço dos clãs dos Meraritas, e para todo o seu serviço na tenda do encontro contarão com a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate segundo seus clãs e grupos familiares. Todos os homens de 35 anos, aptos para fazer o serviço militar e carregados do trabalho da tenda do encontro, contaram-se em seus clãs 2.750 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Iavé, transmitida por Moisés. Fez-se o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo os seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 35 anos aptos para o serviço militar e encarregados de todo o trabalho na tenda do encontro, contaram-se 2.630 homens recenseados, segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Iavé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 35 anos capazes de servir no exército e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se, segundo os seus clãs, 3.200 homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas, que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Iavé, comunicada ao povo por Moisés. O número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro, somaram 8.580 recenseados. Fez-se o recenseamento deles segundo a ordem de Iavé, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo esse trabalho que Deus havia ali ordenado, direcionado, né? Deus tinha guiado Moisés para que fizesse tudo isso conforme ele estava ali orientando, e a gente vê o versículo final aqui, 49, ele diz que foi atribuído a cada um o que devia, né, o seu devido serviço que tinha que transportar. Então a gente vê uma organização. Deus ele trabalha com organização, Deus ele trabalha com princípios, ele estabeleceu ali, vai carregar o que cada um vai fazer, seu serviço, sua função, que vai ser responsável por carregar, e aí a gente vê todo o cuidado de Deus nessa organização, né? O céu é organizado, não há desorganização no reino de Deus, e a gente aprende muito com isso, com esses detalhes, com essas coisas pequenas que Deus estabeleceu para o seu povo ali. Capítulo 5. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Homem e mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados pelos quais se oferece a Yahvé, uma pessoa será sumariamente considerada culpada, confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondente ao que é devedor.
acrescido de 1/5, restituirá aquele a quem prejudicou. Mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a restituição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio da qual o sacerdote realizará o rito da expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferecer ao sacerdote será deste. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel. Tu lhes dirás, se há alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas e, portanto, ela não foi apanhada no ato. Contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento de sua mulher que está contaminada, ou ainda se esse espírito de ciúme vindo sobre ele o tornar desconfiado de sua esposa que está, porém, inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote e fará por ela uma oferenda de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e colocará diante de Yahvé. Em seguida tomará água em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, aspergirá sobre a água e apresentará a mulher perante o Senhor. Soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta do ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: Se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviastes e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade de teu marido, que essas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que fosse infiel enquanto compromissada pelo casamento com teu marido e que te contaminasse por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará neste momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo: Que Yahvé te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga enche, com que a tua coxa descaia e jamais possa ter filhos, que essas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que o teu ventre se enche e o teu sexo murche. E a mulher responderá: Amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas implicações em um documento e os lavará e as lavará com as águas amargas, e fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição. Essas águas entrarão no seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal pelo ciúme causado, e a moverá ritualmente diante de Yahvé, e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação por conta do ciúme, como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber dessas águas, e ao fazê-la beber, se de fato ela se tornar impura, enganando seu marido, então as águas da maldição, penetrando em seu corpo, lhe produzirão amargo sofrimento. Seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para seu povo de exemplo nas maldições. Se, ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério. Ou quando o ciúme se apoderar de um homem por suspeita de sua esposa, o sacerdote a colocará diante de Yahvé e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Continuamos então aqui, capítulo 6. O Senhor disse ainda a Moisés:
Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu, abster-se-á do vinho de bebidas fermentadas, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo de sua consagração não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireado, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venham eles a morrer. Visto que traz sobre sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No 7º dia, rapará a cabeça. No 8º dia, levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito da expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireado e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contaminará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar seu nazireado, conduzido até a entrada da tenda do encontro. Yahvé oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma oferta perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas de suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor, apresentará seu sacrifício para anular pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento. Do cesto, o sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira santificada, à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando esse já houver rapado sua cabeleira, e o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Este é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahvé, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e ordena-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a tua face de amor e te conduza à paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas. Eu os abençoarei. Glória a Deus. Seguimos e tal. Vendo aqui a bênção sacerdotal, a gente vê aqui sobre o voto do nazireu, né, todas as ordenanças de Deus ali para quem fizesse o voto do nazireu, e aqui a bênção sacerdotal
concluindo o capítulo 6. Agora a gente vai ver o capítulo 7, que é o nosso último capítulo de hoje, por sinal, mas que também é um capítulo bem grande. São 89 versículos. Então vamos passando aqui para a gente seguir a nossa leitura. Dedicação do tabernáculo, a dedicação do tabernáculo. Versículo 1. No dia que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregadas do recenseamento, apresentaram suas oferendas, trouxeram suas dádivas à presença de Yahvé, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com o que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia de sua unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar, pois Yahvé havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará uma oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naazon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação, a oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheias de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocaustos, um bode para sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Abinadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar, e líder de Isacar, trouxe sua oferta, e a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassadas com óleo puro de oliva como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocaustos, um bode como oferta pelo pecado, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifícios de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassadas com azeite como oferenda de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheias de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocaustos, um bode como oferta pelo pecado, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e
5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeu e príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferenda pela oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos com um sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1 quilo e 560 gramas, uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocaustos, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiras de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bandeja de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação, uma farinha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Duel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda, e a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocaustos, e um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur e príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocaustos, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de
Gideone, e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda, e a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocaustos, um bode, como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abide, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda, e a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocaustos, um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifícios de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Oclã, príncipe de Azer, trouxe sua oferta, e a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocaustos, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifícios de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, e príncipe de Naphtali, apresentou sua oferenda, e sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro ou um cordeiro de 1 ano como holocaustos, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg, e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 kg e 800 gramas, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1 kg e 440 gramas. O total de animais oferecidos em holocaustos foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar, depois que este foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahvé, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era dessa maneira que o Senhor se comunicava com ele.
Glória a Deus. É isso. Levítico é isso, gente. Levítico é essas ofertas. Levítico não, perdão, números, né? Aqui é números. Levítico a gente viu que é as ofertas, que eram ali os holocaustos, e agora números é isso, são números. Então você vê ali, ele vai falando 2 bois, 5 carneiros, um novilho, uma vasilha, ele vai falando 5 cordeiros, 11º dia. Então são números, eles vão registrando, foi tudo sendo registrado. Conforme eles iam trazendo ali as ofertas, era registrado tudo que tinha que ser dedicado, né? As ofertas de cada chefe das tribos. Então é isso. Números, Levítico, números são essas repetições, essas sequências. Repetições não, essas sequências, né? E a gente vai seguindo a nossa leitura. Com certeza, Deus ele tem coisas ainda mais magníficas para nós a cada leitura, e a gente vai seguir caminhando, tá bom? Então a gente encerra aqui hoje Levíticos não, Números 3 a 7. Amanhã a gente vem de Números 8 até o 15, tá bom? Então compartilhe essa leitura, essa live com o máximo de pessoas que você conseguir, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. E é isso, Deus abençoe e até a próxima leitura.